Tema de hoje nós vamos falar sobre perdoados para perdoar. Diga comigo, perdoado para perdoar. Nós podemos saber muito sobre perdão. Sabemos que o perdão cura, o perdão liberta, o perdão faz com que nós tenhamos uma vida cheia de tranquilidade e paz. Mas não é somente sobre saber sobre perdoar, é praticar a palavra de Deus. Então hoje nós vamos, através do ensino da palavra, através de Jesus, aprender sobre o quanto fomos perdoados. Você tem ideia do tamanho da sua dívida? Do tamanho do quanto você e eu, nós éramos pecadores? E o Senhor foi lá e nos resgatou. Aleluia! Ele fez uma grande obra na nossa vida. A minha dívida, a sua dívida era uma dívida impagável. Jamais poderíamos comprar a salvação. Nós não temos poder de transformar a nós mesmos, mas o Senhor, Ele nos resgatou, Ele nos salvou. O Senhor Jesus pagou toda a nossa dívida. E agora que Ele transformou a nossa vida, a palavra do Senhor nos ensina como devemos andar, como devemos caminhar. Nós não só fomos perdoados, nós somos chamados também para perdoar. Se você houver algo na sua vida hoje que o Senhor expuser diante da palavra de Deus, eu creio, hoje é o grande dia da mudança e da transformação na sua vida. Vamos ler Mateus 18, Mateus 18, verso 21. A palavra do Senhor diz assim: então Pedro, aproximando-lhe, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecar contra mim, eu devo perdoar? E ele respondeu: e perdoe. Aí ele diz o quê? Ele pergunta, até 7 vezes. Então Pedro achou que ele estava, elevando o nível, falou 7 vezes. Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus não quis dizer, nós vamos ver, Jesus não está dizendo para contar até 490, não. É para perdoar quantas vezes forem necessários. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos, para você ter ideia, cada talento é 35 quilos de ouro. Então, está falando de uma dívida em torno de 259 bilhões. É muito dinheiro. Então, passando, trouxe-lhe um que devia 259 bilhões. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, até que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Será que é possível pagar uma dívida desse tamanho? E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, e o quê? Perdoou-lhe a dívida. Oh, aleluia! Agora você pode dar um glória a Deus, meu irmão. Uma dívida impagável foi quitada, foi perdoada, foi paga. E agora vamos lá. Saindo, porém, aquele servo, qual servo? O que teve a sua dívida paga, o que teve a sua dívida perdoada. Encontrou um dos seus conservos, que lhe devia, quanto? 100 denários. Quanto que é 100 denários? Você precisa entender. 100 denários são 100 dias de trabalho. Então, fazendo uma conta, para arredondar aí, cerca de 3 meses de trabalho. Vamos arredondar as contas. Então, a dívida era em torno de 5.000 reais. Ele encontrou, a dívida dele era de quanto? 259 bilhões. E agora ele encontrou um conservo que devia quanto para ele? 5.000 reais. Trazendo para o dia de hoje, para você entender. O que ele fez? Perdoou? Não. E agarrando, o sufocava. Devia ser lutador de jiu-jitsu. Pegou pelo pescoço e começou a sufocar. E o que ele dizia? Paga-me o que deves. Então o conservo, caindo aos pés, ele implorava: sê paciente comigo, eu vou te pagar. Esse conservo fez a mesma coisa que ele fez com o outro. Vamos ver qual que foi a resposta, qual foi a atitude dele. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou aonde? Na prisão, por causa de uma dívida de 5.000 reais. Qual que era a dívida dele? 259 bilhões. E foi perdoada, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que lhe havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Ai. Então, o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicastes.
não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o Senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um do seu irmão. Diga glória a Deus. Poderia sentar por um instante? Aqui então nós vemos na palavra, a palavra de Deus nos ensina sobre a questão do perdão. Nós fomos perdoados, mas nós não só fomos perdoados, nós precisamos perdoar. E o padrão que nós andamos não é o padrão do mundo. Pedro, ele está diante de Jesus e ele acha que ele está arrebentando. Por quê? Existia um padrão da época que os judeus, ele perdoava um pecador, uma pessoa que caísse reincidentemente em pecado 3 vezes. Então, a pessoa pecou uma vez, pecou a segunda vez, 3 vezes, até 3 vezes. O padrão dos judeus era um padrão já elevado, e o perdão era 3 vezes para um erro reincidente. Aí Pedro, sabendo disso, porque ele não é judeu, ele caminha, é discípulo de Jesus, ele falou: 3 vezes é o judeu, eu vou jogar lá em cima. E ele fala: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? 7. Ele achou que ele ia arrebentar, né? Mas com Jesus é sempre assim, o evangelho é maravilhoso. E aí Jesus fala: não, Pedro, não são 7 vezes, é quanta? 70 vezes 7. Se você é bom de matemática, já fez a conta, aí você fala: eu tenho que perdoar meu marido então, com a toalha em cima da cama, 490 vezes. Aí você fala: pastor, o ano tem 360 dias, e em um ano ele já fez isso todos os dias, então já foi, não tem que perdoar mais ele. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Então, a Bíblia, Jesus está dizendo para nós que nós devemos perdoar, independente do erro. Por quê? Porque nós tínhamos uma dívida impagável, e o Senhor Jesus perdoou toda a nossa dívida. Então, agora que nós temos um novo coração, uma nova vida, um novo padrão, nós pertencemos ao reino de Deus, e agora então nós não andamos conforme os judeus, nós não andamos conforme o mundo, nós não andamos conforme o padrão de generosidade que as pessoas acham, nós andamos segundo o padrão da palavra de Deus. E Jesus então mostra para mim que pessoas, porque assim, irmão, na caminhada, pessoas vão te machucar, pessoas vão pisar na bola com você, mas você sabia que você vai pisar na bola com pessoas também? Você vai machucar pessoas também? Dizem o ditado aí do mundo, né, que quem bate, esquece, mas quem apanha, não esquece. Pastor Sherman, já ouviu essa frase alguma vez? Já esqueceu de alguém que lembrou? Não, estou falando do pastor Sherman porque ele é policial, né? Policial não bate não, glória a Deus, são amorosos, glória a Deus, aleluia. Presta atenção, eu e você fomos chamados então para viver num padrão elevado. E a primeira coisa que eu quero dizer para você aqui, que a parábola nos mostra como nós devemos fazer. Aquilo que Deus, antes de Deus mostrar o que nós devemos fazer, Deus mostra o que Deus fez por nós. E primeira parte dessa mensagem, são apenas 2 partes, é o perdão que recebemos de Deus. Em primeiro lugar, Deus ajusta a conta conosco. Por quê? Porque nós fomos muito perdoados. Havia uma grande dívida, e toda a nossa dívida foi paga. Você pode dar um glória a Deus aqui, aleluia. Jesus não pagou parte da nossa dívida, Ele pagou toda a dívida. Todo pecado passado, presente e futuro já foi perdoado na cruz do Calvário. Jesus, Ele não só perdoou a nossa dívida, Ele nos trouxe para fazer parte da família dEle. Hoje você é um filho amado de Deus. Ele não só te chamou para ser filho, Ele deu acesso a toda a herança. Então uma grande obra, uma grande conquista. O Senhor Jesus fez algo maravilhoso por mim e por você. Diga aleluia. Mas sabe, haverá prestação de contas. O Senhor Jesus os abençoou de forma grandiosa. Mas nós precisamos saber e somos confrontados com esse princípio, que o nosso Deus é justo juiz, é santo. Mas um dia haverá uma prestação de contas, aonde estaremos diante dele. Então nós não podemos viver de qualquer forma. Nós precisamos andar conforme a palavra de Deus. E a palavra de Deus, em primeira instância, irmão, o princípio que nós estamos falando aqui de perdoar, é porque nós queremos nos parecer com o Senhor. Diga glória a Deus. Nosso Deus é um Deus perdoador. Mas também porque o perdão traz cura para a nossa vida. O perdão traz benefícios para nós.
Então tudo que tem na palavra de Deus, tudo aquilo que o Senhor direciona, que nós devemos fazer e viver, é porque é o melhor para mim e para você. O Deus onisciente, Ele vasculha o nosso interior, o nosso coração, Ele conhece todas as coisas, Ele conhece as nossas motivações, e Ele nos leva o quê? A perdoar. Eu e você fomos chamados para perdoar. Em segundo lugar, nós temos uma dívida impagável. Mateus 18, 24 e 25, que nós acabamos de ler, nós vemos aqui que, na época, se alguém tivesse uma dívida grande, e o seu carro, a sua casa, a sua carruagem, os bens da época, se não fosse possível pagar com os bens que a pessoa tinha, o que acontecia? Era pega a mulher, era pega os filhos, a sua família era pega, para quê? Para pagamento de parte da dívida. Hoje não tem mais isso, diga glória a Deus. Hoje o máximo, o nome vai para o Serasa, vai para o Cadim, aí abre um processo jurídico, aí pode perder um carro, pode perder alguma coisa. Mas na época a pessoa perdia a mulher, a pessoa perdia os filhos, a pessoa própria seria levada para ser escravo, para que pudesse trabalhar. E Jesus, dentro disso, Ele mostra que havia um homem, um servo, que devia quanto? 259 bilhões. Para pagar uma dívida de 259 bilhões, estou tudo fazendo conta para você entender, demoraria em torno de 150 mil anos para pagar essa dívida. O recurso, Jesus provavelmente, os teólogos dizem que Jesus usou de uma hipérbole, de um exagero, de uma ilustração, para mostrar que a nossa dívida, não fica pensando nos 259 bilhões, não. É a nossa dívida que nós tínhamos diante de Deus. Era uma dívida grande, era uma dívida muito grande, que eu e você jamais conseguiríamos saldar. Então, se pegasse a economia da época, pegasse Judeia, Pérea, Samaria e Galileia, que era o mundo da época, então precisaria de muito, na verdade a economia da época nem girava tudo isso. Então, a economia da época, do país da época, juntando todos os recursos, precisaria de mais de 13 anos para conseguir ter esse recurso. Então, uma pessoa sozinha jamais conseguiria pagar uma dívida dessa na época. Ninguém na época tinha essa fortuna, esse dinheiro. Então, o que Deus está falando para nós é que a dívida era muito grande. E a dívida que era muito grande e impagável, o Senhor perdoou. O Senhor perdoou a minha dívida e a sua dívida. Assim então, eu e você sabemos que existem demandas, e demandas que não podem ser satisfeitas com um homem. Então a lei é santa, nós somos pecadores, a lei é espiritual, nós muitas vezes manifestamos a nossa carne, a lei é perfeita, e nós somos muitas vezes cheios de contradições. Todos nós precisamos da graça de Deus. Nós não podemos pagar a nossa dívida, nós não podemos resolver a questão do pecado na nossa vida, mas graças a Deus o Senhor Jesus resolveu. Ele pagou toda a nossa dívida. Em terceiro lugar, o perdão de Deus é imerecido. O perdão que nós recebemos, nós não merecemos. Tem gente que fala: pastor, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei ninguém, eu nunca fui para balada, eu nunca um monte de coisa. Falou: pastor, a minha dívida não era tão grande assim. É porque você está comparando com os pecados, que esse mundo. Mas é só você olhar para dentro de você. É só olhar para os seus pensamentos. Já teve vontade de pegar no pescoço de alguém, apertar, até ficar roxinho e parar de mexer? Quem já teve aí? A Bíblia fala que se você odiar um irmão, você já matou. Então o padrão da Bíblia, o padrão elevado de Deus, alguém aqui nunca roubou nada? Nem um clipes, nem uma canetinha do seu amigo na escola, nem você nunca pegou nada que você esqueceu de devolver, Não tem nada na sua casa lá? Será que você pegou do pastor Bill emprestado e ele esqueceu? E aí você não devolveu? Então, não tem nada que você pegou do seu líder emprestado e está aqui, Muitos livros vão voltar, aleluia. Muitas coisas vão voltar, glória a Deus, aleluia. Então, com certeza nós já pecamos, falhamos, erramos, ou seja em pensamento, ou seja no nosso desejo, ou seja na nossa vontade, ou de fato erramos e pecamos. Aqui nós vemos então que havia um servo que pecou muito, a sua dívida era impagável, mas a graça de Deus é muito maior do que qualquer pecado.
Então, se por um lado eu estou falando de alguém que acha que pecou pouco e a dívida não é grande, eu estou dizendo para você, a sua dívida é muito grande. Mas por outro lado eu estou dizendo para você, a graça de Deus é muito maior do que qualquer pecado, do que qualquer pecador. Então, por outro lado, pode ter alguém aqui falando, não, pastor, é que o senhor não sabe das coisas que eu fiz, o quão terrível era, e o senhor não sabe a lista dos meus pecados, não tenho coragem nem de dizer. Eu vou dizer para você, a graça de Deus é muito maior. A graça de Deus sobejou sobre o pecado de toda a humanidade. Então o perdão não reivindica direitos. O perdão, ele traz o favor sobre as nossas vidas. Diga para o irmão que está ao seu lado, o favor de Deus está sobre a sua vida. Deus não perdoa olhando para quem nós somos. Deus nos perdoa por causa de quem Ele é. Ele é um Deus santo, maravilhoso, que resolveu nos perdoar. O perdão não é mérito humano, é graça de Deus. Jamais pagaremos nossa dívida diante de Deus, pois ela é impagável. O perdão é fruto da graça de Deus. Nós não merecemos o perdão, mas Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos amou e nos atraiu quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Porque quem é amigo de Deus, quem é amigo do mundo, é inimigo de Deus. Ele nos amou quando a gente estava morto, nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, nós não conseguimos, nós não queríamos Deus, nós não queríamos a palavra, nós não queríamos cultuar, nós não queríamos nada de Deus, nós estávamos mortos, mas Ele foi lá e nos resgatou. Jesus, Ele perdoou e tirou todos os algozes da nossa vida, tudo que vinha para destruir a nossa vida, tudo aquilo que atrasava a nossa vida, Jesus nos perdoou e nos tirou desse mundo para a glória do seu nome. Então o perdão é algo imerecido, para todos os homens, está disponível. Hoje você pode receber o perdão de Deus. Se Jesus não entrou na sua vida ainda, e você não recebeu o perdão de Deus está disponível para você. Ele perdoou um mentiroso como Abraão, um adúltero como Davi, um covarde como Pedro. Ele perdoou tantos homens, a mim, pastor Fernando, pastor Heribilto, André, Regis, todos fomos perdoados pela graça de Deus. Ele continua perdoando. Enquanto nós estivermos aqui como igreja, irmão, ainda há tempo, há espaço para o perdão e para a restauração. Em quarto lugar, o perdão de Deus é completo. A Bíblia diz no verso 27 que Ele perdoou-lhe parte da dívida. Não, toda a dívida. O seu perdão foi completo, irmão. Não tem nada diante de Deus. O seu escrito de dívida foi rasgado. Os seus pecados foram lançados aonde? No mar do esquecimento. Não há memória dos seus pecados diante de Deus. Dá um glória a Deus aí. O perdão de Deus é um perdão completo, total, cabal, não resta mais nada a ser pago, tudo foi pago na cruz do Calvário, a sua dívida foi cancelada. Pastor, estou devendo lá na vendinha da esquina, está cancelado também? Diante de Deus, se arrependeu? Está cancelado, mas vai lá pagar, porque o tiozinho está te esperando você lá pagar, né? Porque aí tem uma questão de testemunho, diante de Deus não há dívida, mas o tiozinho está esperando lá para ele comprar de novo e repor a mercearia dele lá, sabe? O mecânico está esperando lá, cadê o Paulinho? Está esperando lá, né? Jesus já perdoou, já não há mais que dividir, mas o Paulinho precisa pagar os funcionários dele. Então, por uma questão de testemunho, diante de Deus está pago, mas diante dos homens eu preciso acertar, diga glória a Deus. Então Deus nunca lança diante de nós, no nosso rosto, os nossos pecados. Não! Ele lança diante de nós, lançou diante de nós o sangue de Jesus que nos lavou e nos perdoou. Ele perdoou toda a dívida. Em quinto lugar, o perdão de Deus é baseado em sua compaixão. No verso 27 diz assim: o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e que perdoou toda a dívida. Tem gente que olha para Deus e morre de medo de Deus, descer um raio na cabeça, né? Deus vai acabar com você, Deus está de olho em você, né? E tem pais que falam isso para os filhos: Deus está vendo o que você está fazendo, Ele vai te pegar. Que Deus é esse? Deus do Alá, né? O do Velho Testamento, né? O Deus que eu conheço, Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, é um Deus que ama. É um Deus que transforma pessoas, transforma hábitos. É um Deus que dá espaço para arrependimento, para segunda chance, para uma nova oportunidade. Para você entender,
Imagine alguém diante de um tribunal, ele cometeu coisas terríveis, e diante do tribunal, diante do juiz, o juiz decreta ali a sua condenação, e a condenação é a morte. Você vai morrer, porque os pecados cometidos, né, os delitos cometidos, a condenação é a morte. E quando o juiz vai bater o martelo, alguém entra à frente e fala o seguinte: ele tem que ser preso, ele tem que ser morto, mas eu vou pagar a dívida no lugar dele. Pastor, isso não é possível acontecer nos tribunais humanos, né? Cada um paga pela sua dívida, pelo seu delito, mas diante de Deus, nós que deveríamos pagar pelos nossos pecados, na hora de vir toda a consequência, todo o pecado sobre nós, Jesus entrou e falou: Pai, pode deixar que eu vou levar todo o pecado de toda a humanidade. Fala para o irmão que está ao seu lado: os seus pecados já foram perdoados. Fala para ele: a sua dívida era muito grande. Fala para ele: a sua listinha, meu irmão, a sua listinha era grande, era muito grande a sua listinha, mas sabe, já não há mais memória diante de Deus, já não há mais listinha nenhuma diante do Senhor. Pergunta para você: de vez em quando o diabo vem com a listinha para te mostrar? Já veio para você alguma vez? Eu dou uma olhada na listinha e falo: diabo, isso era o mesmo, tinha mais algumas coisas que está faltando aí que você não está lembrando, agora que eu estou lembrando, que dá para incluir aí, mas eu não tenho mais nada a ver com isso. Toda a dívida foi paga na cruz do Calvário. Diga comigo: nós fomos perdoados. Pode parecer simples o que eu estou dizendo, é o primeiro ponto, mas tem um monte de gente vivendo debaixo de condenação. Tem gente tomando remédio para depressão e ansiedade. Por quê? Porque está preso ao passado, preso ao que fez, preso ao que aconteceu. Tem muitas pessoas que infelizmente, né, não conseguem viver a plenitude da vida cristã, porque ainda não entenderam que foram perdoadas, que a dívida está paga, que hoje você pode viver a vida abundante que Deus tem para você. Você é livre para viver tudo que Deus tem para a sua vida. Amém? Vamos para a segunda parte então. O perdão que nós devemos dar. Pedro, ele está interessado então em mostrar o quanto que ele é superior à lei dos judeus, aquilo que os judeus praticavam. E ele fala: então não são 3, Jesus são 7 vezes. E Jesus fala para ele: não, você está muito fora do padrão de Jesus, do meu padrão. É 70 vezes 7. O que Deus está falando aqui é o seguinte: o padrão de perdão é muito mais do que do judeu, é muito mais do que conta matemática. O perdão é algo que agora vai fluir do seu coração, porque você foi perdoado. A sua dívida era muito grande. Quando você olha para o tamanho da sua dívida, 259 bilhões, 150 mil anos para pagar, quando você olha para essa dívida impagável, aí você olhar para alguém que errar com você, você vai falar: o que são 5 mil reais? Sendo que eu acabei de ser, é no mesmo instante, irmão, eu acabei de ser perdoado por 259 bilhões, o que é uma dívida de 5 mil reais? Fala para o irmão que está ao seu lado: o que é uma dívida de 5 mil reais? Pode parecer simples essa dívida de 5 mil reais, mas fala para o irmão: será que alguém deve para você uma dívida de 5 mil reais? Não estou falando de 5 mil reais. Será que tem alguém que você tem que perdoar e você não libera perdão? Você que tinha uma dívida de 259 bilhões e foi perdoado diante de Deus. Pastor, mas o senhor não sabe, ela me traiu, ela me deixou, ela era a minha melhor amiga, pastor, desde criança. E o que ela fez? Ela fez isso, fez isso, fez isso. Aí agora eu falo para você: quem era você diante de Deus? Qual era o tamanho da sua dívida? E o Senhor te perdoou. E agora, o que Deus espera de mim e de você? Que nós venhamos liberar perdão. Em primeiro lugar, a falta de perdão é evidência da dureza de coração. Irmão, nós não temos mais um coração duro. Nós temos um novo coração. E um novo coração é um coração que foi perdoado. É um coração que tinha uma grande dívida e agora não existe mais dívida. Então meu coração não é mais um coração duro, como pedra. O meu coração é um coração cheio de gratidão. Quantos são gratos pelo que o Senhor fez na sua vida?
O nosso coração é um coração agora que foi transformado. Mas você vê aqui que esse conservo que foi perdoado, que acabou de ser perdoado de uma dívida de 259 bilhões, ele encontra um que deve 5 mil reais. E o que ele faz? Pega no pescoço, dá uma gravata, sufoca, e eu vou te matar. Eu quero o meu dinheiro. Você tem que pagar o meu dinheiro. E não para por aí. A pessoa suplica. Estou contextualizando o texto que nós acabamos de ler. Ajoelha, eu vou pagar, me dá um tempo, me dá um prazo, eu vou trabalhar, eu vou pagar. Não. Levou para a prisão, para que ele fosse preso e pagasse até o último centavo. Mas presta atenção, haverá uma prestação de contas. E aí, algum dedo duro, algumas pessoas ficaram indignados com a situação e levou para o Senhor. Falou, sabe aquele lá que você perdoou de 259 bilhões? Ele acabou de pegar no pescoço de outro lá, e por causa de 5 mil reais, colocou ele na cadeia, colocou ele preso. O Senhor não deixa eu barato. Ele chamou, opa, Zezinho, vem cá que nós vamos conversar. Que história é essa que eu te perdoo de 259 bilhões, e você desce a rua, vira a esquina, e você pega no pescoço do outro, porque deve 5 mil e não perdoa ele? E aí, irmão, agora, a dívida que estava perdoada, agora vai ter que prestar conta. Porque aquele que foi perdoado, o que espera dos perdoados é que eles também perdoem. Está ficando séria a mensagem, né? Glória a Deus, é isso mesmo. O homem que havia sido perdoado, que tinha uma dívida impagável, agora o que o Senhor espera é que ele perdoe. Então Jesus nos ensina uma lição aqui, que nós recebemos um perdão infinitamente maior. E o que nós devemos agora? Conceder perdão às pessoas. Bom, nós somos uma igreja em célula. E igreja em célula é uma igreja de relacionamento. Aqui na igreja você vai machucar pessoas. E pessoas vão te machucar. Aqui nessa igreja você vai decepcionar pessoas. E pessoas vão te decepcionar. Você vai casar e você vai decepcionar sua esposa muitas vezes. Sim ou não, homens? Sim. E mulher, você vai decepcionar seu marido muitas vezes, sim ou não? Não. Sim, para de fazer não, você decepciona também. Você não percebe, mas você decepciona. Filho, você vai decepcionar seus pais muitas vezes. Mas muitas vezes seu pai está esperando que lavasse a louça, que você tirasse a meia suja da cama, e você vai decepcionar também. Se acordasse mais cedo e fosse trabalhar. Então, nos relacionamentos, existem muitas decepções. Eu gosto do pastor Bill, uma vez ele fez a cura da alma, e tinha uma pessoa chorando, quebrando, meu pai é terrível, e ele chorando, falou, quanto o pai dele é terrível, falou, então, eu nem tive pai, nem tenho registro do meu pai, nem sei que é meu pai, eu queria ter o seu pai ruim. Sabe esse cara terrível que você tem? Eu não sei quem é o meu, não tem nome no meu RG, não sei nem qual história, minha mãe não sabe nem quem é. Eu queria ter esse ruim que você tem. Aquilo, meu irmão, que de repente para você é uma grande decepção, é um grande problema, na verdade você talvez está olhando com a ótica errada. Porque é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. E no relacionamento vai ter muitas pessoas que vão te machucar. Seu pastor em algum momento pode te decepcionar, irmão. Seu pastor já te decepcionou alguma vez? Faz assim, não. Já, com certeza. Mas você sabia que você decepcionou o seu pastor algumas vezes também? Olha para o irmão que está assim, você já decepcionou o pastor algumas vezes também. Ele esperava que você vinha, você ficou onde? Assistindo o jogo do Corinthians. Ele foi lá, preparou o culto, preparou a reunião, preparou a célula. O que você fez? Não apareceu. Aí depois veio a fotinha de você lá na praia. Fica tranquilo, pastor, pode contar comigo. Eu falei, não, posso contar com ele, porque posso contar com ele. Aí não apareceu. Aí ligou para você, você não atendeu. Aí depois veio a fotinha. Entendi tudo, posso contar. Você já decepcionou pessoas, você vai decepcionar. Na caminhada você vai decepcionar. Mas eu e você fomos chamados para perdoar. É impossível permanecer num casamento sem perdão. É impossível permanecer num ambiente familiar se não há perdão.
É impossível de você permanecer nessa igreja se você não estiver disposto a perdoar. Principalmente numa igreja como a nossa. Existem igrejas que você entra no prédio, não conhece ninguém, chega a hora que começa o louvor, né, antes de terminar o último canto, que você vai embora, você não conhece ninguém, mais difícil decepcionar. Mas mesmo assim, lá no estacionamento, alguém vai falar para você pôr o carro no lugar, você não vai pôr, e aí você vai arrumar briga lá no estacionamento. Mesmo assim, em alguns casos, né, a pessoa se decepciona até no estacionamento. Mas numa igreja como a nossa, de relacionamento, que a gente manda WhatsApp, tem grupo de WhatsApp, marca reunião, conversa, visita na célula, você tem expectativa, nós temos expectativa. Os líderes têm expectativa, os membros têm expectativa. Em muitos momentos você vai se decepcionar. Em muitos momentos você vai pisar na bola. Mas o seu coração é um coração igual ao de Jesus. Um coração disposto a perdoar. Em segundo lugar, a falta de perdão é um sinal de ingratidão. Verso 32 diz assim: então o Senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei aquela dívida toda, porque me suplicaste. Por que ele não perdoou o outro que devia pouco? Porque não olhava com um olhar de gratidão. Quem tem um olhar de gratidão, então às vezes, né, chega, meu pastor, está sabendo que o irmão fulano de tal, né, pecou, falou, fez algo errado. Aí tem gente que fala, critica. Eu falo, irmão, você nunca pisou na bola também, não? Quando a gente olha para a gente, né, quando você era novo, você deu trabalho quando você era novo convertido? Você matou célula, matou culto, né, você já fez, né, quem se converteu jovem, aprontou quando era jovem, mesmo crente, casado também, né, então você deu trabalho? Então quando você olha para você, e vê quanta paciência Deus teve com você, seu líder de célula, seu discipulador, seu pastor. Aí quando você olha para alguém errando, você fala, não, eu já errei muito também. Irmão, vem cá, estou aqui, vou te abençoar. Quem, irmão? Quem olha para Deus com um olhar de gratidão, e quem olha para si, ele consegue ver o erro do outro e falar assim, ele é homem, ele peca, eu já pequei, Deus já me perdoou, o Bill já me perdoou, o André já me perdoou, então vou dizer para você, irmão, você está perdoado. Aí você fala, pastor, mas você não devia perdoar. Como assim? Nós devemos perdoar, porque nós temos um coração igual ao dele. Quando sonegamos perdão às pessoas que nos ofendem, nós estamos sendo ingratos a Deus. De novo, quando sonegamos o perdão às pessoas, nós estamos sendo ingratos a Deus. Quando nós recusamos perdoar alguém, nós estamos fazendo pouco caso do imenso amor e perdão que recebemos de Deus. Terceiro lugar, a falta de perdão desperta a ira de Deus. Mateus 18:34 diz assim, indignando-se o Senhor, o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Quem não perdoa, irmão, Deus, ele não vai, o Novo Testamento, Deus não vai irar e trazer um raio sobre a sua cabeça, mas existe consequências, existe um favor de Deus, irmão, quando nós obedecemos a palavra, tem favor de Deus sobre a sua vida, mas quando nós andamos fora da palavra, nós não temos favor, e só de não ter o favor, irmão, aí é por nossa conta. Então quando você tem o favor, e você percebe que você tem o favor de Deus, é maravilhoso, porque tudo acontece, tudo flui, as coisas, tem paz, tem alegria, tem tudo, a vida de Deus flui. Mas quando você não tem favor, não precisa vir um raio na sua cabeça, é só perder o favor. Você consegue entender o que eu estou dizendo para você? Quando você não tem favor, irmão, que é você, no seu braço da sua força, é muito difícil. Mas presta atenção, a falta de perdão vai tirar uma paz. Existe uma paz que excede a todo entendimento, está dentro de nós, a paz daquele que está no centro da vontade de Deus, a paz daquele que agrada a Deus. Quando eu ando, né, eu decido, não vou perdoar minha esposa, eu vou ficar de cara feia com ela um mês. Você nunca fez isso, né? Não, eu vou ficar, né, não quero olhar nem na cara do meu chefe, ou daquele funcionário. Quando você decide a não liberar perdão, quando você decide que a ira vai habitar no seu coração, às vezes não é com todo mundo, é só com uma pessoa. Mas você decide, eu odeio aquela pessoa, eu quero matar ele. Quando você decide, irmão, o que acontece? Agora é você que vai beber do próprio veneno que está onde? No seu coração. Nós estávamos na aula antes do culto, a Bíblia diz assim, de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Falei na aula, você já percebeu? A gente coloca
tranca no carro, alarme na moto, tranca na moto, tranca na casa, seguro de carro. A gente protege todos os nossos bens. Pergunta para você, e o seu coração? De tudo que deve guardar é o coração. Dele, do coração, procede as fontes de vida. Então, a partir do momento que o meu coração não perdoa, não é um coração perdoador, quem vai ser o principal prejudicado? A minha mulher, os meus filhos, as ovelhas, os funcionários. Não, o principal prejudicado de que tem um coração que não perdoa, sou eu mesmo. Então, eu não perdoo pessoas porque elas merecem ou não merecem perdão. Eu perdoo porque, em primeiro lugar, Deus me perdoou. A minha dívida era muito grande e Ele perdoou. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu perdoo porque eu quero ter um coração limpo diante de Deus. Eu não quero ter um coração cheio de mágoa, de rancor, porque o primeiro que vai ser prejudicado sou eu, e não somente eu, o meu relacionamento com Deus. Porque uma pessoa que é cheia de mágoa, de rancor, que seja com uma pessoa, irmão, mas uma pessoa que é cheia de mágoa, de rancor, quando ela levanta as mãos na adoração para buscar a Deus, presta atenção, o coração cheio de mágoa, ela não flui em adoração, ela não flui diante de Deus. Então, uma pessoa que tem mágoa, rancor, ressentimento, uma pessoa, né, que carrega histórias do passado ruins dentro de si, ela não consegue se entregar por completo em adoração para buscar o Senhor. Mas hoje você vai ser curado em nome de Jesus. Em quarto lugar, a falta de perdão gera profunda tristeza nas pessoas. A falta de perdão nunca fica presa apenas dentro da pessoa. Ela transborda. Você conhece gente magoada? Conhece gente, né, que azeda? A pessoa é azeda. Ela abre a boca, ela fala mal, né? Você sente o cheiro da coisa ruim nela. Por quê? Porque você está lá com uma pessoa, né, que ela tem ressentimento, rancor, mágoa, seja qual for. Ela começa a falar, o que acontece? Hora ou outra ela entra na conversa. E aí ela começa a falar, não, porque o sistema, porque o Lula, porque não sei o que lá. Tudo é ruim. Tudo que ela vê é com ótica ruim. Então, uma pessoa que tem um coração ruim, ela pode estar numa festa, ela pode estar com a família, pode estar tudo perfeito. Mas na mesa, o que ela vai estar falando? Da coisa ruim, de coisa ruim, ela vai estar reclamando. Por quê? Não é a questão do ambiente, não é a questão da festa, a questão é que dentro dela, o coração tem mágoa, o coração não perdoa, o coração não é um coração limpo pela palavra, pelo Senhor, é um coração magoado, chateado, rancoroso. Aí você fala, pastor, mas é que o senhor não sabe o que aconteceu comigo. Eu sei que tem coisas terríveis que acontecem na nossa vida, pode ter acontecido com você. Pastor, eu perdi um filho. Pastor, eu fui abusado quando era criança. Pastor, eu fui abandonado. Pastor, a minha história é uma história muito difícil. Como que eu vou perdoar? Como que eu vou resolver? Olha para o tamanho da sua dívida e você foi completamente perdoado. Seja grato àquilo que Deus fez por você. Já não há mais dívida diante de Deus. Agora decida por você mesmo, eu vou liberar perdão para essa pessoa, porque eu não quero esse sentimento no meu coração, eu não quero continuar vivendo isso que eu estou vivendo, porque Deus tem uma vida abundante para mim. Então eu decido hoje liberar essa pessoa. O que é liberar? Eu perdoo, eu abençoo, eu a partir de hoje quero que essa pessoa flua, seja abençoado, porque eu quero fluir, eu quero ser abençoado. Diga glória a Deus. Onde o coração se fecha para o perdão, a comunhão perde alegria. Onde a mágoa domina, o amor esfria. Onde o ressentimento é alimentado, os relacionamentos começam a adoecer. Uma pessoa cheia de mágoa não sofre sozinha, ela acaba ferindo as pessoas ao redor dela. Ela vai ser prejudicada, o mundo dela, onde ela for, irmão, ela pode estar lá, aonde? Em Rio de Janeiro, na melhor praia, mas o coração está lá. Está sujo. Ela pode estar lá em Paris, lá na Torre Eiffel, mas o coração está lá. E sabe o que acontece? Ela leva a pessoa junto. O abusador, o traidor, o antigo namorado, está lá, está no coração. Por quê? Porque não houve perdão, não liberou perdão. Tem gente que tem mágoa do pai, tem gente que tem mágoa da mãe, tem gente que tem mágoa, sei lá, da sogra, do chefe, do sócio que quebrou a empresa. Tem gente que tem mágoa de pessoas do passado. E aí se passou 20 anos, 30 anos, 40 anos, e isso está dentro de você. Está cheirando mal, podre, é morte. E hoje Deus quer mexer aí.
Hoje Deus quer tirar isso dentro de você. Hoje Deus está falando, eu te perdoei, independente da sua dívida, que era muito grande, eu te perdoei. Só que você não está vivendo a vida abundante que eu tenho para você, e hoje eu estou mexendo nessa ferida, hoje eu estou mexendo nesse problema, hoje eu quero mexer nisso, eu quero com a minha mão poderosa arrancar isso dentro de você, porque a partir de hoje você vai fluir. Em quinto lugar, a falta de perdão aprisiona tanto o ofensor como o ofendido. Quem recusa-se a perdoar, pensa que está preso, prendendo a outra pessoa, mas na verdade quem está preso é você. Normalmente, irmão, quem fez a coisa errada, a vida dele segue. Ele fez a coisa errada, a vida dele seguiu. É o namorado que te traiu, te abandonou e foi embora. A vida dele seguiu, ele casou, seguiu a vida. É o chefe que você trabalhou, deu seu sangue, e aí a hora de promoveu outra pessoa e demitiu você. Ele continua fluindo. Quem que está travado? Quem está com o coração sujo. O que pisou na bola, o que fez a coisa feia, a vida dele fluiu. E eu, e você, se há algo no nosso coração, nós travamos. Tem um problema. Mas hoje Deus quer tirar isso dentro de nós. Porque se nós estamos carregando algo do passado que não deveríamos carregar, hoje Deus vai tirar essa dor. Hoje Deus vai tirar essa ofensa, hoje Deus vai tirar essa pessoa que nos feriu, que nos abandonou, que nos traiu do nosso coração. Quando nós perdoamos, nós recebemos paz, nós entramos no descanso, nós passamos a ter uma vida sossegada, tranquila. A falta de perdão faz a pessoa reviver a ofensa muitas vezes. O ofendido fica remoendo a ofensa, o abusado fica remoendo o abuso. Então aquilo que aconteceu uma vez, duas, três, que foi algo terrível, é algo que fica sendo vivenciado em muitos momentos, mas hoje acabou isso na sua vida. Hoje isso vai sair do seu coração. E quando você lembrar disso, não vai causar mais dor. Por quê? Porque você vai liberar o perdão. E hoje, a partir de hoje, você vai poder deixar aquela pessoa fluir, independente se está viva, se está morta, se você conhece, não conhece, se sabe, não está, mas eu vou dizer para você, está no seu coração, e precisa sair. Hoje vai sair do seu coração, e você vai viver a vida abundante. E sexto lugar, a falta de perdão produz flagelo e verdugos na alma. O pessoal do louvor já pode ir subindo. Verso 34 diz assim, indignando-se, o seu senhor os entregou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. Os verdugos eram os torturadores da época. Então hoje não tem torturador, né? Mas o torturador, o que é o torturador? Então, o próprio coração sujo, o próprio coração que não perdoa, o próprio coração magoado, é um verdugo. É a memória ruim que fica vindo. E a Bíblia diz também, irmão, que o diabo, ele encontra espaço. Quando eu tenho um coração que não perdoa, quando eu tenho algo no passado que eu não resolvo, é nessa porta que o diabo vai bater. É essa memória que ele vai trazer. Talvez é o tipo de pessoa que ele vai encostar de novo em você, para te trair de novo, para te usar de novo. Aí você fala, pastor, por que esse problema que eu tive no passado me persegue? Porque você não resolveu. Porque isso é um lugar, uma brecha para o diabo ir lá e bater novamente. Mas hoje o Senhor vai limpar o seu coração. Hoje esse acesso, se o diabo tem tido acesso a alguma área da sua vida, aos seus sentimentos, às suas emoções, hoje Deus vai te perdoar, vai lavar o seu coração e você vai viver uma vida abundante. E sétimo e último lugar, a falta de perdão fecha a porta da misericórdia de Deus. Jesus encerra de forma séria, uma séria advertência. Porque quem recusa perdoar é porque não entendeu que experimentou o amor de Deus, que é o amor incondicional. Na verdade, a Bíblia é tão radical, irmão, fazendo um paralelo para nós, se eu não perdoo, é porque de fato eu não recebi esse perdão grandioso. Porque quando eu receber esse perdão grandioso, eu vou liberar o perdão. Então, se existe muita mágoa, muito rancor no meu coração, a advertência para mim hoje é, talvez eu não recebi desse perdão. E hoje eu preciso receber desse perdão de Deus, esse entendimento do quanto eu fui perdoado, do quanto eu era pecador. Porque quando eu entender a minha situação e condição que eu era, ou que eu estou, a partir de agora, eu vou liberar perdão para as pessoas. Erraram, falharam, mas eu vou liberar perdão. Você vai, a partir de hoje, irmão, conseguir adorar a Deus com liberdade.
conseguir servir a Deus com liberdade. Você vai casar se não é casado e vai viver o casamento que Deus tem para você. Você vai viver o casamento, se você já é casado, a vida abundante que Deus tem para você no seu casamento. Você, como um empresário que foi traído, você vai montar a sua empresa e não vai ficar preso à traição do passado. Você vai fluir, você vai prosperar na sua empresa. Por quê? Você não vai estar preso à memória, você está preso somente a Cristo. Você vai ter o favor de Deus. Você vai orar e orar com profundidade. Tem gente que começa a orar, fala, oh Deus, começa a orar e vem a minha sogra na cabeça. Começa a orar, vem aquele relacionamento passado na minha cabeça. Por quê? Porque não é algo não resolvido. Mas a partir de agora, você vai orar e vai viver a vida abundante que Deus tem para você. Fala para o irmão que está do seu lado, hoje você foi chamado para liberar perdão. A falta de perdão não afeta apenas o espírito, afeta a vida inteira. Conhece as doenças psicossomáticas? São doenças na alma que se manifestam no corpo. O que é isso? Mágoa, rancor, você sentir ressentimento, memória de coisas ruins. Tem gente que não consegue dormir, tem gente ansiosa, tem gente que não consegue ter paz, tem gente que não consegue fluir numa área da vida, na vida cristã. Tem gente que não assume a liderança, o posicionamento, poderia estar aqui hoje louvando, cantando, poderia estar liderando uma célula, mas não consegue. Por quê? Porque está preso ao passado. Mas hoje o Senhor te chama para que você seja livre. Hoje você vai entender o tamanho do amor que você recebeu de Deus, e hoje você vai liberar perdão, independente daquilo que fizeram com você. Coloque-se de pé agora.